Fala galera, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. Hoje vamos mergulhar fundo na história de como a cultura do colecionismo em games explodiu ao longo das décadas, passando pelas edições físicas, caixas, cartuchos e como isso virou uma verdadeira paixão mundial. Vamos nessa! Recado importante, galera, na descrição temos os links do Patreon e do LivePix do canal com conteúdos insanos e exclusivos. Se você puder, vai lá dar uma força pro canal, se não já deixa aquele like. Agradeço de coração. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Parte 1. As origens do colecionismo em games. No começo da era dos videogames, lá nos anos 70 e 80, ninguém imaginava que caixas, manuais e cartuchos se tornariam itens de coleção. As pessoas compravam jogos simplesmente para jogar. Mas com o passar do tempo, esses objetos começaram a carregar memórias afetivas, trazendo nostalgia e valor histórico. Um simples cartucho do Atari 2600 hoje pode ser visto como uma relíquia que representa o nascimento de uma indústria. Parte 2. A importância das caixas e manuais. As caixas e manuais logo passaram a ser parte essencial da experiência. Quem cresceu nos anos 80 e 90 sabe a emoção de abrir uma caixa novinha, cheirar aquele papel do manual e descobrir dicas, artes conceituais e até histórias que expandiam o universo do jogo. Era mais do que jogar, era colecionar um pedaço físico da imaginação dos desenvolvedores. Parte 3. A era dourada dos cartuchos. Os cartuchos de NES, Super Nintendo, Mega Drive e N64 viraram ícones do colecionismo. Cada cor, formato e detalhe se tornou único. Ter uma prateleira cheia desses jogos não era apenas guardar, mas mostrar identidade gamer. E, como muitos jogos eram exclusivos de região, encontrar certas edições virou uma verdadeira caça ao tesouro para colecionadores. Parte 4. A transição para CDs e DVDs. Com a chegada dos anos 2000 e a migração para CDs e DVDs, muitos acreditaram que o colecionismo perderia força, mas foi o contrário. As caixas maiores de PlayStation 1, as edições metálicas de PlayStation 2 e os encartes de Xbox e GameCube viraram itens preciosos. A arte das capas ganhou ainda mais destaque e virou diferencial para quem comprava físico. Parte 5. As edições de colecionador e o boom do mercado. Foi então que as empresas perceberam a paixão dos jogadores e começaram a lançar edições de colecionador, estátuas, livros de arte, trilhas sonoras e até réplicas de itens dos jogos passaram a acompanhar os lançamentos. Jogos como Halo, Assassin's Creed e The Legend of Zelda marcaram época com edições que hoje chegam a preços altíssimos no mercado secundário. Parte 6. O mercado de segunda mão e a valorização. O colecionismo em games também deu origem a um mercado gigantesco de segunda mão. Jogos raros como o lendário Stadium Events do NES chegam a custar dezenas de milhares de dólares em leilões. Além disso, a condição do item, se está lacrado, se a caixa está intacta, define diretamente o valor. Isso transformou o ato de colecionar em um investimento para alguns.
Parte 7. O futuro do colecionismo em um mundo digital. Hoje vivemos a era dos jogos digitais e da nuvem, mas o colecionismo físico continua vivo. Muitos jogadores buscam caixas retrô, cartuchos customizados e edições físicas limitadas de novos lançamentos. Empresas como Limited Run Games mantêm viva essa chama, criando versões físicas de jogos indie. O futuro pode ser digital, mas a paixão pelo físico nunca vai desaparecer, porque colecionar é guardar um pedaço da história dos games. E esse foi o nosso mergulho no universo do colecionismo gamer, desde os cartuchos clássicos até as edições de colecionador que viraram sonho de consumo. Agora eu quero saber de vocês, qual foi o item mais especial que já tiveram ou que ainda sonham em ter na coleção? Deixem nos comentários e vamos trocar essa ideia. Eu sou o Sony, esse foi mais um Game Replay News e nos vemos no próximo vídeo.